Diga aí o que você fez. Fiz. Me diga aí alguma que você fez. Do começo, Saia do começo. o Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições. A de 1824, a de 1891, a de 1934, 1937, 1946 e 1466. Alguns, alguns consideram como uma oitava Constituição e imete número um outorgado pelo. É que tem umas palavras aqui que é difícil. Outorgada, né? E É, promulgada, né? aqui mesmo. Aí, outorgada pela Junta Militar, a Constituição É. Federal de 1967. Ainda tem mais. Teve um em 67 e outro em 64, foi? Foi. Ei, professor, me esqueci de dizer a última, a de 1988. E a de 88, né? É, Deu quanto aí? Deu 7, não foi? 7 ou 8? peraí. 7. Certo? A atual é a de 88, né? Aham. É que ainda tem, se houve alguma modificação, mas ela ainda continua. Então, pronto. Então, essa Constituição é onde vai administrar o governo, o país, onde o Estado, os governadores, prefeito e presidente vão seguindo ela, juntamente com a população. Então, é onde tem os direitos e os deveres do cidadão. Então, muita gente tem seu direito garantido pela Constituição, onde tem de ir e vir. Então, essa é a formação de um país. Dentro desse país tem os limites e a fronteira, seus vizinhos. Então, dentro desse espaço, vão determinar as áreas de cada país. Para delimitar o território brasileiro, os seus limites e fronteiras, precisando, para sabermos delimitar o território brasileiro, ou seja, quais são os seus limites e fronteiras, precisamos compreender as principais diferenças entre esses termos, conceitos e quais os tipos de limites. Né? Então, para saber delimitar o território brasileiro, e seus limites e fronteiras, precisamos compreender as principais diferenças entre esses termos, conceitos e quais os seus tipos. Limites refere a uma demarcação territorial, né? Então, os limites de uma região. E as fronteiras são as faixas de transição entre as duas regiões, estados ou países. Então, os limites pode ser o rio, e a fronteira fica aquela faixa perto do rio que vai determinar de um estado ou de um país ou de um município. Por exemplo, o limite de João Pessoa com Bahia é o Rio Sanguá, é aquele rio. Então, a próxima fica a fronteira entre Bahia e João Pessoa. O Pernambuco, o estado do Pernambuco, fica mais para o lado na estrada de Recife, depois como entra para Caporã. Então, tem as áreas de Pitbull, lá mais embaixo. Então, vão ter os limites de uma região para outras. Aí as fronteiras são faixas de transição entre duas regiões, estados ou países. As fronteiras podem ser terrestre, marítima e aérea. Terrestre você vê que se forma na terra em si. Marítimo dentro do mar e aérea no espaço.
são chamadas de naturais quando os oceanos, mares, montanhas ou rios surgem como evidência física de seu traçado e artificiais. Quando estabelecidas por meio de negociação e definidas sem depender dos elementos naturais, podem ser avenidas, ruas, cerca, linhas e imaginárias. Então, tudo isso pode ter essas limitações de uma região para outra. A fronteira natural mais evidente do Brasil é a sua costa, ou seja, ao leste, que é o Oceano Atlântico. A porção leste do país tem 7.369 quilômetros da costa com o Oceano Atlântico. 7.367 quilômetros da costa com o Oceano Atlântico. Esse oceano representa, portanto, a fronteira onde termina as terras do Brasil a leste. Isso, porém, não significa que o Brasil não tenha propriedades sobre parte do oceano adjacente a seu território. Quer dizer, de 7 quilômetros da beira do mar para dentro é pertencente ao Brasil, pertence ao Brasil. Para uma fronteira ser criada pelo ser humano, é preciso cumprir 3 etapas principais. Na primeira dela é feita a definição de qual é a posição da fronteira. Cabe às partes interessadas discutir quais os territórios pertencem a cada uma. Conforme vimos anteriormente, isso nem sempre ocorre de forma pacífica, sendo motivo de numerosos conflitos e guerra. Quando o processo é pacífico, essas discussões são feitas em tratados e são fundamentais para se passar para a próxima etapa e da delimitação. Nessa etapa é feito um traçado mais preciso da fronteira em um mapa. Então, eles vão fazer de uma forma para outra. Para isso, pode-se traçar a fronteira livremente sobre o território ou se utilizar de limites naturais. O importante é que seja traçado uma precisão. O importante é que seja traçado com precisão e com base no que ficou acordado anteriormente. Na última etapa de demarcação é feita uma marcação física da fronteira no território a ser dividido. São estabelecidos os chamados marcos de fronteira. Caso a demarcação seja mal feita ou contenha imprecisões, poderão ocorrer novas discussões entre as partes que controlam os territórios, retornando assim à etapa de definição. Certo? Então, eles vão marcando as suas fronteiras. Essas fronteiras vêm através de acordo, né? Entre um país e outro, às vezes através de compra. Então, eles vão determinando cada região de um país, cada fronteira de um estado ou país. Grande extensão a oeste, o Brasil faz fronteira com 9 países e um território pertencente à França. Existem 2 países que o Brasil não faz fronteira, que é Chile e o Equador, onde a gente já viu anteriormente, e se não me engano eu botei até no teste de vocês. A proximidade do Brasil com diversos países tem grande responsabilidade para o governo. É preciso vigiar as fronteiras para que não ocorram invasões, entrada de mercadoria ilegais, contrabando e etc. Então, de um país para outro, existe a fiscalização na fronteira terrestre. Então, a Polícia Federal e o Exército, principalmente a Polícia Federal, é quem faz essa fiscalização. Certo? Então, a legislação internacional não permite a entrada livre de mercadoria entre 2 países. Exceção quando são formados tratados entre eles. É necessário que se cumpram leis e que se efetue o pagamento de impostos
importação, ou seja, um produto para entrar em outro país, eles têm de pagar as tarifas de importação, os produtos que vêm de outro país, que são importados. Então, eles vão pagar um juro, o imposto de importação. Existem os blocos econômicos, que o Brasil faz parte do Mercosul. Então, o produto do Paraguai, como tem um acordo, aí, tanto do Brasil, quando entra no Paraguai, como do Paraguai e Uruguai entra no Brasil, que eles têm uma sociedade. Em muitos países existe também permissão para a entrada de estrangeiro em seu território. Então, para você entrar no outro país, você vai ter o quê? A permissão é fazer um passaporte e delimitar o tempo que você vai estar com aquele passaporte. O documento necessário para autorizar a entrada chama visto. Esse documento permite às autoridades que tenham controle sobre quem entra no país e quem sai dele. Então, vai dar o visto no passaporte para você entrar. E no período de saída também, para ter a relação entre os dois. No Brasil também, a gente tem a questão de fuso horário. Os fusos horários são a diferença de horário, onde são encontrados a diferença de um país para outro. Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil tem 4 fusos horários. Esses fusos horários são de 24 horas, onde vai corresponder 15 graus de cada fuso horário. Então, a Terra tem 360 graus, onde eles dividem por 24 e vai dar 15. Então, todo o país, a diferença entre um horário e outro, que corresponde a um dia, que vai dar ali, que vai dar que vai conter a diferença de horário, né? Encontramos a formação do Estado do Brasil foi com a chegada dos portugueses aqui, ó. Encontramos na mídia, quer dizer, em jornal, televisão, a ideia de descobrimento do Brasil, que foi descoberto em 1500. É como se eles já tivessem pronto e somente um navegador português encontrou. Essa é uma ideia equivocada, pois alguém já tinha passado aqui. Antes dos portugueses chegar aqui, Cristóvão Colombo já tinha passado aqui no Brasil. Mas só quem oficializou foi Pedro Álvares Cabral, foi Portugal, que aí deu como ele foi descobriu o Brasil. Mas ele já tinha passado aqui antes. Aí, quando eles descobriram aqui o Brasil, eles dividiram o Brasil em quê? Capitanias hereditárias para começar a explorar. Então, vocês, quando lê o texto, quando for estudar, vocês podem encontrar, na mídia, a ideia do descobrimento do Brasil como se ele já estivesse pronto. E faltasse somente um navegador português encontrá-la. Essa é uma ideia equivocada, pois como alguém poderia descobrir um país que ainda não existia? Se o Brasil somos nós, o povo, a sociedade ou a nação brasileira, com a sua cultura, o seu território e suas instituições, não existia em 1500. O que havia era uma parcela do espaço geográfico da América do Sul sem os atuais estados nacionais e habitado por muitas sociedades indígenas.
cada um com seu território. Ou seja, o Brasil estava aqui já. Quem estava aqui era os índios, só com a sua própria cultura. Só não tinha os estados formados, mas já existia o Brasil em si. Então, os portugueses vieram só explorar, o que significa dizer que já existia os índios aqui no Brasil. Só que não tinha os estados e não era divulgado para o mundo, porque existia o povo aqui já, que vivia em suas comunidades, com a sua cultura, com o seu território. O que havia era uma parcela do espaço geográfico na América do Sul, sem os atuais estados nacionais, já habitado por muita sociedade indígena, cada um com o seu território. Então, tinha os índios. Ele não era conhecido no mundo, mas ele já tinha seu território ali. O Brasil, na realidade, foi uma construção. Os colonizadores portugueses se apropriaram de certas áreas, geralmente expulsando e escravizando ou exterminando os indígenas, que se ocupavam com o tempo, expandiram o seu território e criaram, nesse novo mundo, uma sociedade diferente, que um dia se tornou um Estado e nação independente. Vários povos formaram a nação brasileira, os europeus, principalmente os portugueses, os índios e os negros, onde os portugueses, que são os brancos, vieram aqui como colonizadores. Os índios eram a população nativa, que já estava. E os negros vieram aqui como escravos, onde foram explorados pelos portugueses. E daí foram formando a sociedade do Brasil. Que a gente temos a nossa cultura foi herdada dos portugueses, dos índios e dos negros. Então, branco, negro e índio é que forma a nossa sociedade. As misturas de raça, branco com negro, você viu que dá mulato, negro com índio, cafuso, e branco com índio, caboclo. Essa é a miscigenação da sociedade brasileira. Então, o Brasil, na realidade, foi uma construção. Os colonizadores portugueses se apropriaram de certas áreas, geralmente expulsando, escravizando ou exterminando os índios que ali ocupavam. Com o tempo, expandiram o seu território e criaram, neste novo mundo, uma sociedade diferente, que um dia se tornou Estado e nação independente, onde o Brasil se tornou independente de Portugal e foi colonizado pelos portugueses, e os portugueses chegaram aqui e botaram a cultura deles, exterminando índio. Aquele índio os índios que reagia contra os portugueses era morto em si. Vários povos formavam a nação brasileira. Os europeus, principalmente portugueses, e os índios e os negros, africanos, que durante séculos foram escravizados, como eu já falei antes, e vocês já sabem, que os negros vieram aqui como escravos. E daí eles ocuparam várias terras do Brasil, passando sendo escravizados pelos portugueses. Essa construção do país durou vários séculos e teve dois aspectos principais: a formação territorial, isto é, a ocupação das terras e sua delimitação por meio de fronteiras, e a criação de uma sociedade ou de uma nação com sua cultura, valores e hábitos, e instituições próprias, em especial o Estado ou o poder político em todos os níveis da esfera, foram o legislativo e executivo.
Os portugueses, quando chegaram aqui, em 1534, eles começaram a dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Até 1534, os colonizadores portugueses consideravam mais importante o comércio com as Índias, ou seja, vendiam os produtos daqui para as Índias, tiravam para o Brasil a madeira, a tinta, e levavam para os países, e levavam para a Índia e Chile, que foi aí onde teve a origem do nome índio, que foi com a chegada ele pensou que estava indo para as Índias, que tinha chegado nas Índias. Aí, os primeiros habitantes que ele viu, ele deu o nome de índio. Aí foi chamado de índio, Tupi, Guarani e outros que existiam. Aí se diz, olha, os colonizadores portugueses consideravam mais importante o comércio com as Índias. Eles somente fizeram algumas expedições às terras que hoje formam o Brasil para a proteção do território e a extração do pau-brasil, ave nativa da Mata Atlântica. Então, eles tiravam aqui o pau-brasil e levavam para as Índias, né, onde eles iam utilizar na Europa para atingir os tecidos. Em 1534, o rei de Portugal dividiu o território em capitanias hereditárias, faixas de terra, que seria administrado cada uma por um donatário. Um nome português rico era o início da colonização, onde foram divididas em 12 capitanias, 15 capitanias, aliás, e para 12 donatários. Então, foi dividida em 12 capitanias. E essas capitanias foi distribuído para os portugueses que tinham condições de explorar. Então, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, como você já deve ter visto isso em história. E daí começou a exploração do território do Brasil. Com a implantação das capitanias, houve de fato o início da colonização do Brasil, que foi praticamente loteado para as pessoas ricas. A escassez de portugueses para viver nas capitanias motivou o tráfico de pessoas, né, onde foram os africanos que vinham a escassez de gente, de português. Então, o tráfico de pessoas. Então, os africanos foram trazidos e escravizados para trabalhar na colônia, para trabalhar no Brasil. Então, ele já tinha essa parte em outras terras, aí, como utilizar os negros, como os africanos, como escravos. Então, a primeira atividade econômica que se tornou mais importante durante quase todo o período colonial foi o cultivo da cana-de-açúcar, né, que já foi, a partir de 1530, já foi iniciada aqui. Então, os escravos, quando vieram, já vieram para o quê? Para o trabalho da cana-de-açúcar. Numa faixa de terra próxima ao litoral da região Nordeste, é chamada Zona da Mata. Essa área possui bons solos de massapê. É uma maior proximidade com o conhecimento com o continente europeu. Então, no litoral do Nordeste, onde tem o solo massapê próprio para a cana-de-açúcar. Então, aí começou a exploração do Brasil em si, a ocupação. Em 1621, Portugal estava sob o domínio da Espanha. O rei espanhol Felipe II dividiu o Brasil em 2 estados: Maranhão, com capital São Luís,
e Brasil com a capital em Salvador. A defesa militar da colônia ao norte e o aumento da comercialização do chamado drogas do sertão, gengibre, piaçava, castanha, canela, cacau e madeiras e outros, com a metrópole explica que aí eles exploravam essas plantas e levavam para a Europa. Então deu o nome de droga do sertão, pegado na área do Maranhão. Certo? Então começaram aí do estado do Maranhão, a criação do estado do Maranhão. Já na área do estado do Brasil, a pecuária, especialmente o cultivo da cana-de-açúcar, continuavam a ser as principais atividades econômicas. Então, essa divisão cresceu o Brasil com a cana-de-açúcar e a parte do Maranhão ficava com as drogas do sertão. Essa divisão do Brasil em dois estados durou até 1621, até 1774, quando o estado do Maranhão, que na época se chamava Grão-Pará e Maranhão, passou a ser subordinado ao governo central. O vice-rei do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, não mais em Salvador. Então veio com a mineração, a transferência da capital da Bahia, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Em 1709, o território do Brasil já havia se expandido bastante para o oeste. E a colônia estava dividida em 7 províncias. A de São Paulo era a maior de todas. Dela partiram os bandeirantes que sua busca de ouro, pedra preciosa e índios para ser escravizado. Ampliava bastante o território até reconhecido. Então, os bandeirantes saíram de São Paulo para o interior à procura de pedras preciosas e de índios para escravizar. Até o fim do século XVIII, a capital do Brasil era a cidade de Salvador. Sua transferência em 1763 para o Rio de Janeiro, para o Centro-Sul, ocorreu por causa da mudança do eixo econômico do país, mais para o sul, para a chamada região das Minas, parte de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Foi aí que deixou de produzir mais a cana-de-açúcar e foi mais para a mineração. Então, aí se transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque estava mais próximo a Portugal. A exploração do ouro se tornou a atividade central da economia brasileira desse período. Isso marcou o início do declínio econômico e político do Nordeste, que era até a região mais importante, rica e populosa do país, em virtude principalmente do cultivo da cana-de-açúcar. Então, daí já foram se transferindo para o Centro-Sul. A mineração se tornou a principal atividade econômica. Então, aí começou a cair. E em 1822, quando o Brasil se tornou independente, ela estava dividida em 19 províncias. O território brasileiro havia sido muito ampliado pelos bandeirantes, que ia para a chamada sertão, áreas interioranas a oeste e ao sul, em busca de ouro e pedras preciosas, além dos índios para serem escravizados. Nessa época, muitas vilas que depois se tornaram cidades foram fundadas. No Nordeste, a pecuária bovina continuava a se expandir pelo interior, destinada a abastecer o litoral nordestino e açucareiro, posteriormente a região das Minas. Então, começaram a expandir, certo? Então, essa terra se tornou-se independente. Então, se tornou cada vez mais rica a região. Então, daí se tornou um grande país.
Em 1760, até o início do século XIX, o Brasil passou a exportar algodão. Esse período ficou conhecido como período algodoeiro. Era o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e esse país, o mais rico do mundo na época, necessitava de suprimento de algodão para suas indústrias têxteis. A indústria têxtil é a indústria de tecido. Então, eles começaram. Em 1760, até o início do século XIX, o Brasil passou a exportar algodão. Esse período ficou conhecido como período algodoeiro. Esse início era o início da Revolução Industrial na Inglaterra. E esse país, o mais rico do mundo na época, que era a Inglaterra, necessitava de suprimento de algodão para suas indústrias têxteis. A indústria têxtil, repetindo, é aquela de fazer os tecidos. Então, o algodão era a principal matéria-prima. Então, o Brasil começou a produzir o algodão e exportar. O algodão mocó, também chamado de algodão seridó, é uma planta nativa da América, especialmente nas áreas semiáridas, e já que era cultivada no Brasil desde o início da colonização. Só ganhou importância sendo chamado na época de ouro branco, quando a Inglaterra passou a importar e em grande quantidade, e os seus preços subiram. Então, o algodão, que era utilizado na produção de tecido, eles começaram a ganhar um destaque em várias partes do país. Então, principalmente aqui no interior do Nordeste, onde havia uma grande produção. O período em que o Brasil exportou algodão gerou muitas riquezas e povoamento, que ocorre principalmente no Maranhão e no Ceará. Com o fim da guerra de independência dos Estados Unidos, esse país voltou a ser o maior produtor de algodão. Porém, em 1861 e 1861, os Estados Unidos entraram em uma guerra civil conhecida como Guerra da Seção, que daí eles se perderam. Então, era a guerra da independência dos Estados Unidos. Então, enfraqueceu mais o que? A produção do algodão lá nos Estados Unidos. Daí a Inglaterra veio comprar seus produtos algodão aqui no Brasil. Então, o Brasil teve grande destaque no cenário mundial, internacional, com a produção do algodão. Então, ele já teve um destaque maior dentro das áreas em si. Então, a gente falando sobre o território, sobre fronteira, que vai ser os limites de uma região para outra, né? A fronteira, que é uma faixa, e daí esses territórios vai ter seus limites e as faixas que vai dar o nome de fronteira. Olhe, pegue um lápis e um papel aí para você escrever um tipo de uma pesquisazinha. Tá certo. Olhe, Ícaro e Sofia, Espera só um minuto. Levi, Wendy, Gustavo e Wesley. Micaías, né? Pegue o lápis, ó. Pesquise sobre fronteiras e limites. Fronteiras, limites e território. Fronteiras, limites e território, né? É. E as capitanias hereditárias do Brasil.
Só? E cita as 3 capitais do Brasil. Pera aí, professor, eu pesquisei sobre o quê? As capitanias hereditárias. As capitanias, é? Professor, fronteiras, limites e territórios. Aí mais o quê? E as capitanias hereditárias. Como é o começo? Fronteira. Territórios e limites. Fronteira, território. Território, limites e fronteiras e as capitanias hereditárias. Fronteiras, limites, território, a capitania. As capitanias hereditárias e cita as 3 capitais do Brasil. Não, diga assim, e diga as cidades que já foram capital do Brasil, as cidades que foram capitais do Brasil. As capitanias do Brasil, né? Não, as capitais, capital. Não, aquela outra parte, as capitanias do Brasil, né? Pesquise sobre as capitanias hereditárias e as cidades que foram capitais do Brasil. Certo? Certo. Porque esses assuntos aí a gente pode entrar na provinha de vocês, certo? Ah, professor. E a prova que... O senhor pode me dizer a parte da... E diga as cidadanias, né? As cidades que foram capitais do Brasil. As cidades que foram... Aí você faz porque pesquise bem direitinho, porque eu posso perguntar para vocês na prova bimestral, que vai ser na próxima semana desses 15 dias. Uhum. Pronto, então, 11 horas, a gente termina aqui e até a próxima semana. Na próxima semana é na terça-feira. Obrigado, professor Gaudêncio.